Com a Isabel Mega, nossa analista, está lá em Brasília. Tudo bom, Isabel? Aquele bom dia agora com mais calma para a gente iniciar as nossas conversas. Tudo bem? Oi, Carol. Tudo bem por aqui? Bom dia para você. Hoje vai ser um dia intenso, com toda a certeza. Cobertura especial aqui da CNN em Brasília, né? Já que a gente tem essa grande expectativa aí em relação ao que é só o início dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal sobre a denúncia que foi oferecida pela PGR. Carol. Isabel, a gente acompanhou na reportagem do Theo Cury as questões jurídicas que envolvem o julgamento, obviamente, né? Tanto o rito quanto a estratégia das defesas dos denunciados. Enquanto a gente vai para a política, hoje, como devem se posicionar aqueles aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro à oposição ao governo Lula? Carol, neste momento, Jair Bolsonaro está voltando para Brasília. Ele cumpriu a agenda ontem em São Paulo, estava ali cercado de aliados, participou de um podcast que durou ali pouco mais de 2 horas, inclusive, em que ele falou sobre diversos assuntos, não evitou responder nenhum tipo de pergunta, falou abertamente sobre o dia de hoje, sobre as expectativas que tem em relação a esse processo daqui para frente. Carol, aqui em Brasília, portanto, é onde ele vai assistir esse julgamento, assistir entre aspas, porque aliados estão dando ali a entender que, de fato, não há interesse neste momento em ficar ali assistindo a sessão do Supremo Tribunal Federal. O Gustavo Uribe trouxe essa informação para a gente ainda no fim de semana, é a informação que está valendo até o momento. Tem muito aliado que está falando que vai seguir Bolsonaro, dizendo que não tem interesse em assistir, que de fato vão atuar ali fortemente nas redes sociais e nas tribunas do Congresso Nacional para fazer a defesa do ex-presidente da República em relação a esse processo. Carol, algo que me chamou a atenção, e eu assisti boa parte dessa participação dele nesse podcast chamado Inteligência LTDA, na noite de ontem, que teve inclusive a participação do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é a comparação que Bolsonaro faz com o caso da Débora. A Débora é um nome que ganhou ali holofotes, sobretudo nos últimos dias, foi um nome que foi reativado no noticiário, digamos assim, por conta do processo no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo. Ela é aquela cabeleireira que pichou a estátua do Palácio da Justiça, que a gente viu agora há pouco, inclusive, lá na Praça dos Três Poderes, no vivo da Marina Demore, né? Na entrada ao vivo da Marina Demore. A Débora, até aqui, a tendência é de que ela possa, inclusive, ser condenada a 14 anos de prisão. Utilizando esse caso, ela fala o seguinte, Carol, olha, eles estão dando 14 para a Débora para dar 30 para mim. Então, é por aí que vai, né? Querendo ou não, as coisas estão muito conectadas também ao 8 de janeiro, que é peça-chave da denúncia e da investigação da Polícia Federal, para a gente entender, do ponto de vista dos procuradores e do ponto de vista também dos policiais federais, como que teria se dado esse plano de tratativas golpistas em relação à não aceitação do resultado das eleições de 2022. Então, Bolsonaro estará em Brasília, ainda não é certeza se ele de fato vai participar de uma reunião que a oposição faz toda terça-feira, Carol, é de praxe. Em outros momentos ele foi até essa reunião, participou ali ativamente com os parlamentares da oposição. Eles estão ainda avaliando os cenários, se ele poderá ir para lá, se vai ficar em casa, se de repente vai inclusive até a sede do PL, o Partido Liberal. Então, são diversas opções que estão na mesa e que eles ainda afirmam estar decidindo sobre como que vai ser essa manhã de Jair Bolsonaro, mas que neste momento, portanto, está retornando aqui para a capital federal. E aí, é também um momento em que a oposição reforça muito, né, quais são as teses de defesa. Eles apostam muito, e isso deve aparecer nos discursos ao longo do dia, na questão da perseguição, em trazer ali pontos que possam trazer uma fragilidade para o que temos na denúncia em termos de prova, inclusive a colaboração premiada de Mauro Cid. Ontem, nesse podcast, Jair Bolsonaro falou muito sobre isso, fez uma comparação com a Lava Jato, dizendo que na Lava Jato foram centenas de delações e, no caso dele, é uma delação apenas, que é a delação de Mauro Cid. Carol, então, aliados estão muito nessa linha, né, de não aguardar nenhuma surpresa, nenhuma boa surpresa. Ouvi, inclusive, essa expressão, porque, de certa forma, é um resultado do julgamento de hoje já bastante esperado. A gente está numa fase inicial ainda.
de abertura da ação penal. Não é Bolsonaro, propriamente dito, sendo julgado. Mas isso deve acontecer ainda ao longo deste ano de 2025, sempre com aquele norte de você tentar afastar ali esse processo vivido por Bolsonaro pelo núcleo duro do governo, que é justamente esse núcleo principal que é avaliado hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, é afastar isso do processo eleitoral de 2026. Bolsonaro ainda se coloca como candidato, apesar da inelegibilidade, e isso ficou claro também ainda ontem na participação do Tarcísio de Freitas nesse podcast. Carol.